Atenção! Começa agora o campeão de audiência no horário. Balanço Geral Marajó, com Marlon Nascimento. Frente a frente com o povo. Agora, na Marajó TV. Olá, meu querido povo do Marajó, começando mais uma edição do Balanço Geral com a nossa missão de sempre deixar você muito bem informado. Desde já, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, a gente chegando por aqui, começando mais uma semana para trazer muita informação para você. E um dos assuntos do final de semana, aqui no Balanço Geral, a gente já vai ter uma matéria completa a respeito dessa história que aconteceu em Melgaço. Uma menor de apenas 14 anos de idade foi abusada e morta pelo principal acusado. A situação aconteceu no final de semana. A gente vai trazer detalhes dessa história, são imagens fortes, inclusive da polícia fazendo esse trabalho em busca do principal acusado, que foi detido, preso lá já na zona rural de Portel, quando estava fugindo de Melgaço, foi para Portel, e aí uma força-tarefa da Polícia Militar, Polícia Civil, tanto aqui de Breves como de Melgaço e de Portel, fizeram uma grande operação para prender esse suspeito. Um crime brutal, requintes de crueldade, sem dúvida nenhuma, foi o que esse cidadão cometeu contra essa menor que foi morta no município de Melgaço. Uma situação comovente, uma história preocupante que aponta inclusive dados a respeito do Ministério Público de Violência contra a Criança, contra mulheres, aqui na região do Marajó. A gente vai trazer detalhes da edição de hoje do Balanço Geral Marajó. Daqui a pouquinho a matéria completa para você que acompanha a nossa programação. Mas agora a gente vai falar de coisa boa. A torcida azulina está feliz da vida com a classificação do Clube do Remo. Festa e tranquilidade para o time. Veja só. A equipe azulina começou em cima com esse chute de Jaderson logo no primeiro minuto de jogo. O gol veio 6 minutos depois. Silas recebeu o passe de Ribamar e de frente para o goleiro não perdeu a oportunidade de abrir o placar. Aos 28 minutos, o autor do gol tentou no jogo aéreo. Matheus Anjos tentou esse bonito chute sem deixar a bola cair no cruzamento, mas o chute foi para cima. Natan, que havia entrado no segundo tempo, penetrou pelo lado esquerdo e chutou forte para ampliar a vantagem azulina. Na jogada individual, Matheus Anjos também tentou marcar o dele, mas o chute rasteiro foi para fora. O Santa Rosa só veio trazer perigo aos 35 do segundo tempo. Marcelo Rangel espalma nos pés do adversário, que não aproveita a oportunidade. O goleiro azulino se redimiu nessa cobrança de falta, que ele espalmou para fora. Por fim, Ítalo ainda acertou o travessão do adversário nesse bom ataque azulino. Na sequência do lance, Kelvin chutou para fora. Fim de jogo. Com os 5-0 no agregado, o Remo confirma o favoritismo e avança para as semifinais da competição. Aí o Clube do Remo, a torcida feliz da vida, já classificado para as semifinais, né? A torcida lotou o estádio, fazendo muita festa com essa classificação. Agora a gente fala da Tuna, que passou também para as semifinais do Campeonato Paraense, claro, de forma apertada nos pênaltis, mas está aí na próxima fase do Parazão. Veja só. Não tinha como ser diferente. A expectativa no Souza se confirmou. Precisando reverter o placar adverso, a Tuna se lançou ao ataque. Com a derrota por 1-0 na primeira partida contra o São Francisco, fora de casa, a equipe cruzmaltina entrou em campo decidida a virar o jogo. Thiago Bagagem, de longe, tentou surpreender o goleiro adversário. No final da primeira etapa, a pressão da Águia Guerreira era grande, mas as redes não balançaram. Chances incríveis foram desperdiçadas. No segundo tempo, o desespero da Tunaluso deu lugar à esperança. Germano achou o Gabriel, que fez boa jogada individual e bateu cruzado, abrindo o placar no estádio Francisco Vasques. O confronto ganhou emoção. PH foi derrubado dentro da área. Pênalti para o time santareno. Negueba deixou tudo igual. A partir daí, teve início a blitz dos donos da casa. Nos acréscimos, o goleiro Gustavo evitou o segundo gol tunante. O duelo nos instantes finais ficou marcado pelas investidas da Águia e contra-ataques perigosos do São Francisco.
até que aos 51 minutos, o cruzamento achou a cabeça de Leandro Cearense, um dos heróis da partida. De peixinho, ele deu a vitória à equipe cruzmaltina, levando a decisão da vaga nas semifinais do Parazão para os pênaltis. Nas cobranças, destaque para o goleiro Iago Reis, com 2 boas defesas. A Tuna, por sua vez, não desperdiçou nenhuma cobrança, garantindo a classificação em busca do tão sonhado título estadual. Aí as informações da Tuna, o Campeonato Paraense se afunilando, já chegando nessa reta final, fase decisiva. Já falamos aí do Clube do Remo, Tuna e o Águia de Marabá, que inclusive nós noticiamos na sexta-feira a classificação no Brasileirão, na Copa do Brasil, na verdade, agora também classificado no Parazão. E aí você confere os detalhes agora. O Águia entrou em campo com a vantagem de já ter vencido o primeiro jogo por 2-0. Por isso, o Caeté lutou o quanto pôde para conseguir reverter esse resultado. Uma pressão que estava dando certo. O primeiro tempo terminou sem gols. E o segundo acabava seguindo no mesmo caminho. Até que aos 45 minutos, Bruno Limão recebeu a bola e fez 1-0 Águia. Já nos acréscimos, depois de uma jogada muito bem trabalhada com várias trocas de passe, o Azulão conseguiu ampliar com um gol do Braga. Final de jogo, Caeté 0, Águia 2. Um grupo que está focado em busca dos objetivos. Hoje foi mais uma demonstração de todo o grupo, aqueles que entraram jogando, os que entraram depois, sempre fazendo o seu melhor em prol do Águia de Marabá. Hoje, graças a Deus, aí fui coroado com um gol, uma assistência, e eu só tenho que glorificar a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida. O Azulão Marabaense agora encara o Papão nas semifinais do Parazão. Já o Caeté vai disputar a Copa Grão-Pará e tentar, assim, garantir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou uma vaga para a Copa do Brasil. Aí as informações do Águia de Marabá. E agora a gente fala do Paysandu, que também se classificou para a reta final do Parazão 2024. Os detalhes você confere na tela da Marajó TV. O Bragantino veio a Belém com uma difícil missão: vencer por pelo menos 3 gols de diferença para forçar a decisão da vaga nos pênaltis. Jogando em casa, o Paysandu tornou essa realidade bragantina ainda mais difícil. Mas olha, o primeiro gol demorou a sair, só veio aos 38 minutos, numa jogada em que Edinho cobrou a falta na cabeça do Nicolas, que abriu o placar. Logo no início do segundo tempo, Biel aproveitou o rebote do goleiro Henrique e ampliou a vantagem bicolor. Biel ainda recebeu na medida do Esli Garcia para bater de primeira no cantinho e ampliar ainda mais a vantagem alviceleste. O Bragantino fez o gol de honra com o Matheus Ceará e ficou nisso. Paysandu 3, Bragantino 1. Nas semifinais, o Papão vai enfrentar o Águia de Marabá. Antes do jogo de hoje, da rodada de hoje, eu já tinha comentado com a minha comissão técnica, rapaziada, é outro jogo. Na hora que for jogar lá em Marabá, é outro jogo. Esquece aquele jogo nosso. O nível físico do time, a gente percebe que está mais forte, grande adversário. Hoje, na minha visão, que me desculpe Tuna Luso, que me desculpe Bragantino, na minha visão, é a terceira força do futebol paraense. Os dias, horários e locais das partidas ainda vão ser definidos pela Federação Paraense de Futebol. Aí as informações do esporte aqui dentro da programação da Marajó TV, a gente segue acompanhando e trazendo todos os detalhes para você que acompanha a nossa programação. Mandar um abraço especial aqui pro pessoal que está me acompanhando, bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, continue interagindo com a gente, fazendo parte da programação da Marajó TV no Balanço Geral. Também aproveitar e mandar um abraço especial aqui para nossa querida população de Melgaço. Infelizmente daqui a pouquinho a gente traz uma história lamentável de lá, mas é um povo muito acolhedor. Obrigado pela companhia, obrigado pela participação aqui dentro da programação da Marajó TV. Aqui embaixo está o nosso WhatsApp, você pode apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor, você vai vir direto para o nosso WhatsApp, pode participar da programação da Marajó TV. E é claro, para nós é sempre um privilégio ter a sua audiência, ter a sua interação junto com a gente. Agora nós vamos para o nosso giro de notícias.
Casal é preso ao ser flagrado confeccionando porções de maconha na ilha do Marajó. Um casal foi preso no município de Soure, no Marajó, acusado de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, várias denúncias foram feitas indicando o local do tráfico. A PM foi até o local e flagrou o homem fracionando a maconha com 54 unidades. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Equatorial volta à Ilha do Marajó com ação que vai sortear 50 geladeiras. A partir de hoje, segunda-feira, diversos serviços gratuitos serão oferecidos pela Equatorial Pará por meio do projeto E Mais Caravana. Para os consumidores de Breves, entre os serviços oferecidos estão o cadastro para o sorteio de 50 geladeiras, troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, negociação de débitos com condições especiais, cadastro na tarifa social, além do E Mais Educação, com palestras educacionais sobre energia nas escolas do município e o curso de manicure e pedicure do E Mais Profissional. A carreta de atendimento estará na Avenida Rio Branco, ao lado da Escola Amigo Habitar, no centro de Breves. Um jovem morre ao cair do barco aqui na Ilha do Marajó. Após suposto ataque epilético, o Irley Santos de Souza, de 21 anos, morreu em Anajás, aqui no arquipélago do Marajó, ao cair de uma embarcação que conduzia pouco antes de chegar a um porto na região central da cidade. O acidente aconteceu pouco antes do meio-dia e o corpo foi encontrado logo após as 13 horas. A suspeita é de que ele tenha sofrido um ataque epilético. Aí o nosso giro de notícias para você estar bem informado aqui na programação da Marajó TV. Muito obrigado pela audiência, continue interagindo com a gente, mandando a sua denúncia, a sua sugestão de pauta, participando do Balanço Geral. Daqui a pouquinho eu começo a trazer as fotos dos nossos telespectadores. Nosso WhatsApp está aqui, você pode salvar 992-85-2322 ou basta apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor, você vai falar aqui diretamente com a redação da Marajó TV. Agora quer falar comigo? Vai lá no Instagram, manda lá no direct do Instagram a sua mensagem. Para nós é sempre um privilégio receber a sua interação junto com a gente. A gente imagina na tela para mim, nós estamos acompanhando uma situação da Escola Bom Jesus. Gente, um impasse. É claro, uma sonhada reforma, é um sonho da população a reforma da Escola Bom Jesus, que desde a sua inauguração, ela nunca tinha passado por uma reforma. E aí até destacar o quanto que a obra da Escola Bom Jesus foi bem feita, bem realizada, né? Nós estamos aí 16 anos depois, agora que estão discutindo uma reforma na escola. Mas o que inclusive nós noticiamos nos últimos dias aqui dentro do Balanço Geral era que a comunidade estudantil estava sem uma solução, porque a prefeitura anunciou a reforma a partir do início das aulas. E mais uma vez eu defendo e destaco aqui para você de casa, gente, a reforma é importante, mas se o cidadão sabe que vai ser necessária a reforma, por que não fazer nas férias? Por que não fazer as férias? Não fazer essas reformas, manutenções, os serviços necessários para a escola durante as férias? Isso garante uma tranquilidade. Infelizmente, a prefeitura diversas vezes anuncia reformas justamente quando as aulas já deveriam estar começando, como é o caso da escola ali que a gente tem também, a Estevão Gomes, que está numa reforma de mais de 2 anos praticamente, e vai passar de 2 anos a reforma da escola porque não anda, e agora a Escola Bom Jesus entrando nesse mesmo cenário. Daqui a pouquinho eu trago já um posicionamento sobre o andamento da reforma e como é que vai ser esse trabalho e como vai ser realizado. Depois do intervalo eu vou te trazer informações a respeito dessa situação que, é claro, vai impactar diretamente a comunidade estudantil, os professores, e infelizmente até agora a gente ainda não tem de fato uma solução concreta, porque até então é uma discussão importante, mas que por diversas vezes já aconteceram outras reuniões em outras unidades educacionais em que o andamento dela de fato não aconteceu. Eu tenho algumas falas, né, produção? Deixa eu colocar aqui, puxa para mim aí a fala dessa reunião, deixa eu ouvir aí o que o pessoal está falando a respeito dessa reunião. Então, essa garantia foi assegurada na reunião, com palavras, porém, nós temos que cobrar essas palavras, tá? E aí fica
essa fala final, que todos nós possamos fiscalizar também isso, que a gente não pare e que não aceite também qualquer coisa da nossa escola, porque nós não podemos também nos desesperar e querer fazer uma reforma de qualquer jeito e não sair uma boa reforma, até porque a Bom Jesus ela tem 16 anos a fazer e que nunca aconteceu uma reforma nessa escola, então não pode ser feita de qualquer jeito também. Pedir só da gente, né? Tá? Não que não devesse ou deva, mas a gente já pede até um pouco mais de compreensão, até desculpa, porque é uma preocupação toda nossa e todos são prejudicados, né? Os filhos, principalmente os nossos filhos, no caso os filhos de vocês, não é isso? Tá? Então, essa luta que poderia já, acho 30 dias atrás ter começado as aulas, infelizmente não começaram, a gente poderia não ter chegado nesse ponto, né? Quando chegou, como o professor Paulo já falou, vários ofícios, fomos na Câmara, conversamos com alguns do Conselho, que já faz parte do sindicato, enfim, aí chegamos no ponto hoje, saímos numa reunião com a secretária para definir realmente e garanta o início. Estava também lá o senhor Mieldo, que é responsável, proprietário da firma, que vai iniciar as obras da nossa reforma. Dia 1º, é tudo certo, a gente retorna. Não, a gente começa as nossas aulas. Tá? Gente, que situação. Esperamos realmente que a reforma saia, que as crianças sejam beneficiados, que os trabalhadores que lá exercem a sua função possam ter um espaço digno. Mais uma vez eu destaco, reforma, é necessário planejamento, verificar outros espaços para alocação desses estudantes, para que eles possam ficar lá tranquilamente durante o período da reforma. É questão de planejamento, é por isso que quem está na frente da prefeitura é chamado de gestão pública, deve se gerir, administrar, coisa que por diversas vezes aqui em Breve não acontece, é tudo levado no sopetão, de qualquer jeito, e acaba quem paga o pato literalmente é a comunidade fica pagando o pato pela incompetência de pessoas que não conseguem planejar a execução de uma obra, que a gente lamenta demais. Esperamos que os professores, que os alunos possam ter uma estrutura melhor e que essa reforma possa sair o mais rápido possível, porque a comunidade precisa, né? Vamos seguir, vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações, a gente traz essa história lamentável. Gente, uma triste realidade, né? Em Melgaço, uma menor de apenas 14 anos de idade foi brutalmente assassinada. Requintes de crueldade, é isso mesmo. Mas graças a Deus, as autoridades policiais deram uma resposta rápida, prenderam o acusado que, por sinal, estava em fuga já para a zona rural de Portel, mas foi detido, confessou o crime e eu te trago todos os detalhes dessa história dentro do Balanço Geral depois do intervalo e eu volto já já. De volta com o Balanço Geral, já trazendo um pouquinho das fotos dos nossos telespectadores. Vem participar junto com a gente, vem interagir aqui na programação da Marajó TV, o nosso WhatsApp 99285-2322, 9285-2322, ou basta apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor, você vai vir direto para o nosso WhatsApp. Obrigado pela companhia aqui na tela da Marajó TV. Daqui a pouquinho eu trago mais fotos, mais interação. Ainda dá tempo de você interagir aqui junto com a gente dentro da nossa programação. Muito obrigado pela companhia aqui dentro do Balanço Geral Marajó. Deixa eu trazer aqui, gente, daqui a pouquinho eu já chamo para você a matéria que está completa a respeito do desaparecimento, da morte dessa adolescente de apenas 14 anos de idade, brutalmente assassinada em Melgaço.
A história é chocante, a história é revoltante, mas aponta uma triste realidade do arquipélago Marajoara sobre a quantidade de abusos, de exploração de crianças, adolescentes e mulheres na nossa região. É algo que precisa ser combatido, e aí não é só investimento em políticas públicas, é conscientização, é educação, é uma nova visão para que a gente possa evitar esse tipo de crime tão presente e tão brutal. Daqui a pouquinho eu vou te trazer essa matéria que a gente preparou, até com uma tristeza no coração de contar uma situação como essa, tão revoltante e tão presente na nossa região. Daqui a pouquinho eu trago a matéria completa para você. Deixa eu falar agora da Multiclínica, para você que quer cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Aproveite para entrar em contato com a Multiclínica, fazer o seu agendamento de consultas, e aí nós temos um médico especialista que trata sobre essas dores que você está vendo aí na tela do seu televisor. Diversas dores, você já tem um médico especialista. 19 e 21, a agenda oficial para você fazer o seu agendamento também através do telefone 993 16 4456. Além disso, lá na Multiclínica você tem consulta com otorrino, agendamento também através do WhatsApp, dia 21, produção. Agenda do dia 21 já liberado para você fazer o seu agendamento através do WhatsApp 99316 4456 ou 98011 2656, ou através das redes sociais. Entre em contato com a Multiclínica e aproveite para fazer o seu agendamento oficial das suas consultas, tá bom? A gente começa a falar agora a respeito dessa história que aconteceu em Melgaço. Nós estamos acompanhando desde a sexta-feira, que foi quando a menor desapareceu. A partir daí, várias buscas e um trabalho em conjunto da Polícia Militar e também da Polícia Civil conseguiram identificar o principal suspeito, inclusive localizar o corpo ainda no domingo. As informações você tem a partir de agora na tela do Balanço. A menor de 14 anos de idade foi vista a última vez por volta das 22 horas da última sexta-feira, na frente de sua residência, na estrada do Matadouro, no bairro Centro, em Melgaço. As polícias civil e militar foram acionadas e as buscas começaram nas primeiras horas da manhã do sábado, com o apoio da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar. No início da madrugada do domingo, o corpo da menor foi encontrado nos fundos de uma casa abandonada, mergulhado em um poço e coberto parcialmente por mato. Segundo testemunhas, o corpo da vítima estava visivelmente machucado, com sinais de estrangulamento, bem como as suas roupas íntimas rasgadas e sinal de abuso sexual. Uma força-tarefa foi montada com policiais militares e civis de Melgaço, Portel e Breves, além de Conselho Tutelar. Com base em depoimentos e imagens de circuito de monitoramento, as autoridades conseguiram identificar o suspeito, William Feitosa Rocha, que já tinha fugido para uma área ribeirinha de difícil acesso no município de Portel, onde é possível chegar apenas com lanchas. Vale lembrar que a Polícia Militar incansavelmente, diligenciando no intuito de capturar o acusado desse crime bárbaro. E em menos de 12 horas conseguiu lograr êxito, efetuando a prisão em flagrante do acusado. O que ele diz para a Polícia Militar? Ele conta algumas histórias aí, mas a gente vai deixar para a Polícia Civil investigar para elucidar melhor os fatos. Quanto a esse adolescente também que teria sido apreendido? O adolescente repassou informações de que ele visualizou, antes tinham avistado esse adolescente com a menor, por isso ele foi indagado, e ele acabou informando de que a menor estava com o acusado William na noite da sexta para o sábado. Esse acusado, ele tinha algum tipo de contato já com a vítima ou foi uma vítima aleatória para ele? Sim, tinha contato. Inclusive ele morava às redondezas do local onde o corpo da vítima foi encontrado. Tenente, ele já tem passagem por outro tipo de crime ou algo parecido? Sim, ele responde também pelo crime de estupro. Porém, não foi consumada a conjunção carnal devido à vítima ser uma mulher já de porte físico grande e não deixou com que ele tivesse a conjunção carnal. Porém, houve o estupro. Ainda no final da tarde, a polícia conseguiu chegar até a residência onde o suspeito estaria escondido.
Com a chegada dos policiais, ele ainda tentou escapar, mas a residência estava cercada. Williams confessou ter cometido o crime para os policiais e ainda deu detalhes de como manteve relação com a vítima e asfixiou até a morte. O acusado ainda explicou como escondeu o corpo para os PMs. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Portel, onde foi ouvido pelo delegado que apura o caso. Gente, que situação revoltante. Uma situação dessa lamentável, em que a gente tem que noticiar, infelizmente, é uma história que acontece com muita, mas muita frequência na nossa região. É algo que precisa de fato ser combatido. O que a gente não pode, por diversas vezes, é fazer disto um palco político. Nós temos que sim buscar soluções para evitar situações como essa, para que não seja rotineira, para que não seja repetida diversas vezes e cometida tantas vezes como é essa situação aqui no Marajó. A gente espera realmente que o poder público possa ter um investimento ainda maior para evitar esse tipo de situação, para combater ainda mais esse tipo de crime. Minha produção, coloca para mim, muita gente está me pedindo a foto do acusado. Nós temos a imagem dele aqui, a gente não deve nada para ninguém. Vamos mostrar aqui o rosto do cidadão na imagem que a gente tem, e aí a polícia não pode divulgar o rosto, mas a gente tem uma imagem do acusado. Esse é o acusado, esse é o cidadão covarde que tirou a vida dessa adolescente. Lamentável uma situação como essa. Williams Feitosa Rocha, tá aí ele já detido. Parabéns à Polícia Militar, parabéns às autoridades que se dedicaram desde o sábado até no domingo à noite, que foi quando eles conseguiram retornar da zona rural já de Portel. Prenderam ele no final do dia do domingo e já chegaram à noite em Portel para o depoimento, e provavelmente esse cidadão ele vai ser transferido para o Centro de Recuperação do Marajó. Foi até algo estratégico por parte da polícia, porque um cidadão desse chega em Melgaço, em uma cidade comovida com essa história, comovida com uma situação como essa, sem dúvida nenhuma a população ia querer fazer justiça com as próprias mãos. Então ele foi encaminhado para Portel, ouvido, o depoimento dele foi ouvido pelo delegado Arthur Castro, que é responsável de Melgaço e Portel também. E aí, posteriormente, ele pode ser transferido a qualquer momento para o Centro de Recuperação do Marajó, que fica aqui em Breves, o CRB. Minha produção traz para mim um relatório do Ministério Público do Estado do Pará, que aponta sobre a quantidade de casos. Deixa essa imagem aí por enquanto. Esse aqui é um relatório oficial do MP, que a nossa equipe teve acesso, e aponta essa realidade. É um tema que precisa de fato ser discutido. Olha só o que diz o MP a respeito dessa nota oficial que eles apresentam sobre a quantidade de casos e abusos na região. O estado do Pará é constante destaque negativo quando se trata de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Alguns estudos estimam que 5 crianças são abusadas por dia. Número este que pode ser ainda mais elevado, uma vez que se trata de delitos com elevada subnotificação em virtude de questões psicológicas estimadas e peculiares que envolve. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado possui uma taxa de 3.648 casos, uma média bem maior do que a média nacional de 2.449 casos. Apesar de ser um fenômeno que atinge todos os municípios paraenses, a violência sexual acaba por ter uma maior projeção no arquipélago do Marajó. Isso aqui é um relatório do MP. Uma vez que encontra um terreno fértil de violações de direitos, sobretudo considerados que a região abriga alguns dos piores IDHs do Brasil, conforme tabela abaixo. Na tabela abaixo lá do MP,
eles mostram os dados. E aí eu chamo a atenção para você para uma outra planilha. Traz para mim a outra lá, produção, por favor, muda um instante lá. Olha só, nos dados de 2022, que foram divulgados já em 2023, nós temos a quantidade de casos de violência e abusos aqui no arquipélago do Marajó. Olha só esse número aqui, preocupante. Nós temos aqui no Marajó pouco mais de 500 mil habitantes e nós temos uma média de casos em 2022 de 550 casos de abuso, que dá aí uma média de 1 para cada 100 mil. O que é preocupante para a nossa realidade aqui no Marajó. Nós temos aí essa situação. Agora eu chamo a sua atenção ainda mais para uma outra tabela. Enche na tela para mim, que eu quero que a nossa população veja essa tabela de casos de abusos e crimes cometidos contra crianças, adolescentes e mulheres do Marajó. Olha como tá Breves. Breves está aqui nessa faixa. Isso aqui é um dado oficial do Ministério Público, das autoridades, sobre essa questão de abuso. Breves, nós temos aí 97 casos em 2022. Os dados de 2023 ainda não foram divulgados pelo Fórum de Segurança Pública. E nós temos logo em seguida Oeiras do Pará com 74, nós temos Curralinho com 44, nós temos Gurupá com 31, Portel com 29, Anajás com 28, São Sebastião da Boa Vista com 27, Melgaço com 26, nós temos Bagre com 16, nós temos Afuá com 13 e Chaves com 12. Isso aqui é o relatório do Marajó das Florestas de 2022. O que chama a atenção para mim aqui do município de Breves, nós estamos falando de 97 casos. A nossa população, segundo o IBGE, são 106 mil habitantes, pouco mais de 100 mil habitantes. Nós pegarmos uma quantidade de abusos como essa, dá aí o que? Dá quase na média um abuso a cada 1.000 habitantes, o que é preocupante relacionado a essa situação. É um tema complexo, precisa de discussão, mas o que a gente tem aqui são informações oficiais que deixam esse cenário ainda mais em alerta para que possa se ter investimento em políticas públicas, o combate, o enfrentamento. Afinal, o próprio Ministério Público destacou que existem diversas subnotificações, são casos que não chegam até o conhecimento das autoridades, mas que precisam de fato ser enfrentado e combatido. E isso, sem dúvida nenhuma, é necessário que todos se envolvam. Entra aí o poder público, entra as entidades não governamentais, as igrejas e todas as instituições que podem de alguma forma contribuir para evitar qualquer tipo de prejuízo ainda maior para a nossa querida população, tá bom? A gente vai continuar acompanhando no decorrer da programação da Record TV. Você vai ter a matéria completa relacionada a esse caso de Melgaço e é claro que atualizações a gente traz aqui para você estar bem informado. Trazer um super recado agora da Saúde e Vida. Tem agenda agora de 21 e 22, ultrassom. Dia 21, é isso, produção? E dia 22 nós temos outra especialidade lá na Saúde e Vida. Para você cuidar do seu bem mais precioso, exame de colonoscopia na Saúde e Vida, dia 22. Agora, quer fazer o agendamento para não perder essa vaga? Entre em contato com o número 991076108 ou pelo número 991877648, ou você pode passar lá na Saúde e Vida, que está localizado na Tancredo Neves, bairro Santa Cruz, entre a Magalhães Barata e a Mário Curica. Aproveite para fazer o seu agendamento. E a produção, manda aí uma foto aí, DJ Suntime, uma foto do meu amigo Ailton Ramos. Ele tava cobrando, né? Que aí não mostra a foto dele. Eu vou lá, participo no rádio com ele. Toda manhã a gente bate um papo sobre as notícias que a gente vai trazer aqui no Balanço Geral, no meio-dia. O Ailton é o nosso radialista aqui da casa, da Marajó FM. Agradecer a companhia, a gente está sempre levando informação para o pessoal de casa no decorrer das manhãs aqui na Marajó FM. O programa do Ailton começa às 10 da manhã até meio-dia, ele fica aí na rádio e a gente vai lá também
participar no programa da rádio. Mandar um abraço pro Ailton, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência aqui dentro da programação da Marajó TV. Quer interagir junto com a gente? Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, tá aí as fotos dos nossos telespectadores. Já aproveitando que a gente está no finalzinho do jornal, já agradecendo a sua companhia, a sua audiência, às 18 horas tem Cidade Alerta Marajó. Você pode continuar interagindo com a gente, mandando a sua mensagem, participando da nossa programação no decorrer da tarde, que às 18 horas tem o nosso Cidade Alerta. Até amanhã, se Deus quiser.